Olá, muito prazer, que alegria imensa ter você aqui junto com a gente. Que bom que você chegou até aqui. A minha oração e o meu desejo é que Deus abençoe o seu coração através dessa mensagem. Você é muito bem-vindo. E eu quero compartilhar com vocês esse texto da palavra do Senhor, do livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 8 a 19. E o texto bíblico, se você não tem tradição cristã, e com certeza não tem uma Bíblia, não é hábito, você pode acompanhar aqui na projeção. Se você tem a Bíblia no smartphone, no tablet, ou em livro, você também pode acompanhar aí durante a pregação. As Escrituras dizem que Deus cria todas as coisas, e tudo é bom. Tudo que Deus criou é bom. E quando Deus cria o homem, Ele diz que é muito bom. E o homem, ele se diferencia da criação, porque é o único elemento da criação que é feito pela mão do próprio Deus. Deus, como que brincando ali com a criação, ele pega o barro da terra e ele começa a dar forma, e ele faz uma forma humana, e então a Bíblia diz que ele assopra o Espírito, e o homem se torna alma vivente. Ele vem a existir, ele vem à vida, ele passa a ter consciência, ele passa a ter atributos que nós não vemos em outros locais na criação. A razão, a capacidade de refletir, de pensar, de questionar, de escrever poesias, de fazer literatura, de fazer arte. A capacidade que nós acreditamos que está em nós, porque a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, de toda a criação, existe essa grande pérola, essa criação maior que é o ser humano, que Deus então se alegra muito em criar. E a Bíblia diz que esse homem criado, chamado Adão, o primeiro homem, o nosso primeiro pai, do qual todos nós somos descendentes, esse primeiro pai, ele ganhou domínio sobre toda a criação, mas não um domínio no sentido de massacrar a criação, no sentido de oprimir os animais, de devastar as florestas. Um domínio no sentido de ser responsável pela criação de Deus. No sentido de, Adão, eu estou te colocando nesse jardim e você tem uma missão. A sua missão é dar nome a todos os animais, né? A sua missão é fazer a gestão daquilo que foi criado. E o homem vivia em plena harmonia com a natureza e com a criação. O homem vivia em plena harmonia consigo mesmo, e o homem sentiu falta de alguma coisa que era uma igual a ele. Certo? Então Deus faz aquela primeira cirurgia da história, coloca Adão para dormir, e a partir da costela de Adão ele faz uma semelhante a ele, uma igual, chamada de Eva. Essa é a nossa primeira mãe. E Deus disse para Adão: Adão, existem centenas de milhares de espécimes nesse jardim e em toda a criação. Apenas essa árvore você não pode comer. Você pode se deleitar
com todos os frutos. Você pode se deleitar e se deliciar em toda a criação, menos essa árvore, Adão. Porque o dia que você comer dessa árvore, você vai começar a discernir o bem e o mal, e isso não é bom para você. Bom para você é que você me obedeça. A Bíblia diz então que a serpente, ela entra no jardim e ela começa a conversar com Eva, e ela começa a seduzir Eva e a dizer para ela: Eva, Deus disse que você não pode comer dessa árvore. Mas eu digo para você, coma, e você será como Deus, senhora de si mesmo, e vai poder gerir a sua vida como você bem quiser e entender. Eva, Deus é mentiroso. Ele disse que comer dessa árvore faz mal, mas isso é uma mentira. Faça isso. Tá? E aí, com essa promessa, com essa publicidade, Eva come do fruto e então entrega também para Adão, seu marido, e ambos então fracassam na única missão que Deus deixou para eles, em termos de obediência. E aí então a Bíblia diz que nesse estado de pecado, de distância, de culpa, de alienação, de medo, eles ouvem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Eu tive medo e eu me escondi. Perguntou-me Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: eu não. A mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ela quase que enfiou na boca de Adão, né? Adão assim: não vou comer. Ela empurrou na boca de Adão. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Eu não. A serpente me enganou e eu comi. O texto continua dizendo: então o Senhor Deus vai até a serpente, né? Deus foi até o homem apontou para a mulher, não vai até a mulher aponta para a serpente. Deus vai até a serpente e diz: visto que fizeste isto, malditas és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu me ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso não é bênção, isso é maldição. Tem gente que usa isso, né? Fala assim: então o homem tem que governar a mulher, né? No sentido opressor da coisa. Mas na verdade isso é um pós-queda. Deus está dizendo para a mulher: visto que você é a mais fraca, agora você está sujeita à violência que antes não existia num mundo perfeito em que eu criei. Agora há dor. Então ele vai a Adão e ele diz: visto que atendeste à voz da tua mulher, por isso que eu não atendo a voz da minha mulher. Começou aí o problema. Estou brincando, amor, eu te amo, e é sim, para tudo que você quiser. Visto que atendeste à voz de tua mulher,
e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai bondoso, aplica essa palavra ao nosso coração, nos abençoa, revela o seu evangelho a nós de maneira libertadora, de maneira que a gente saia daqui te amando mais do que a gente entrou, de maneira que o propósito, a missão da nossa vida esteja mais clara. Senhor, nos abençoa através da exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, essa é a sina do homem. O homem, ele vem do pó, ele é formado pela mão de Deus, ele se torna alma vivente, ele é feito a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, por isso ele tem consciência, ele tem raciocínio, ele tem criatividade, ele é capaz de atos de bondade, de atos de graça, são todos aqueles atributos que na teologia sistemática a gente diz que são atributos comunicáveis de Deus, atributos que Deus tem e ele comunicou ao homem. Há alguns desses atributos que a gente diz que Deus não comunicou ao homem. Por exemplo, Deus é todo-poderoso. Nós não somos nem um pouco poderosos. A estes atributos, dentre outros, Deus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento, nós não temos. Ele é onipresente, ele enxerga tudo, o tempo todo, está presente em todos os lugares. Nós não fazemos isso. Certo? Mas Deus deu a cada um de nós alguns atributos. E esse Deus, então, nos coloca numa posição de honra acima de toda a criação e diz: cuide da criação. E Ele é amigo do homem, Ele anda com o homem. A Bíblia diz que Deus, Ele vem na viração do dia e o homem está esperando Deus. E eu fico imaginando as conversas de Adão com Deus, vendo o sol se pôr, sentadinho, quem sabe Deus ali colhendo um fruto da árvore junto com Adão e batendo um papo. E aí, Adão, como é que tá? Né? Como é pré-queda, então não vai dar para fazer piada de Adão falando sobre Eva. Se fosse pós-queda, né? Pré-queda, daí não tem isso. Não tinha como Adão falar: ô senhor, sabe Eva? Não tinha jeito, porque o mundo era absolutamente perfeito. Havia uma falta, a falta de uma igual. Deus vai lá e supre. E a Bíblia diz que Adão, quando ele olha para Eva, ele diz: uhul, aleluias. Era isso que eu estava falando, Deus? Né? Que coisa maravilhosa. Só o Senhor mesmo para criar um negócio desse. Mas a Bíblia diz que nesse dia, quando Deus desce no jardim, Adão não está esperando por Deus. E Eva não está esperando por Deus. E Deus, que sabe todas as coisas,
ele ainda assim se permite o diálogo com esse homem e com essa mulher que viraram as costas para ele. E ele diz: Adão, eu não estou te vendo. Você não está esperando por mim. Aonde você está? E ele diz: eu ouvi a sua voz, mas a sua voz que acalentava o meu coração, e como eu esperava pela viração do dia, porque você vinha e chamava o meu nome, e eu corria para te abraçar, e eu dizia para você: a esse eu dei o nome de tigre, esse eu chamei de leão. E o Senhor dizia: muito bem, Adão, a sua voz me enchia de energia, a sua voz me fez ter medo, e eu me escondi, porque eu estou nu. Mas Adão, quem disse para você que você está nu, Adão? Você comeu do fruto da árvore? Essa é a condição que nós chamamos de queda. Aonde o homem tem um nível de relação com Deus e agora ele está num nível abaixo. Ele caiu. Ele caiu. A Bíblia depois vai continuar dizendo que, dentre todas essas sanções que Deus faz, Deus expulsa o homem do jardim e coloca querubins à porta com espadas de fogo para que o homem não entre mais no jardim. E aí Deus estabelece um pacto com Adão e com Eva. Deus, ele faz muitos pactos no Antigo Testamento. E o primeiro é esse com Adão e Eva. É o pacto das obras, façam o que é certo, o que é correto, e tudo vai acontecer bem. Mas, se fizerem o que é errado, tudo vai mal. Me obedeçam. Ressignifiquem a vida agora. Eu não vou estar lá na viração do dia como antes, mas eu não desisti de vocês. Essa é a odisseia dos nossos primeiros pais. Em Gênesis 3:7, eles percebem que estão nus. Eles passam a ter uma perturbação da interioridade. Eles sentem vergonha. E aqui você pode colocar todas as doenças de cunho psicológico, da nossa interioridade, das nossas emoções, porque a partir desse momento o homem, ele já não tem mais segurança interna, externa, firmeza, sensação de amor e de que é amado, e de que é querido, de que as coisas estão bem. Há uma desorganização mental, emocional. Ele tem vergonha de quem ele é. Ele tem vergonha do corpo que tem. Ele tem vergonha de si mesmo. O homem se perdeu de si mesmo. Em Gênesis 3:8, eles se escondem da presença do Senhor. Eles passam a ter medo de Deus, a sentir culpa, e o quanto é interessante que, embora isso seja uma característica da queda, não da redenção, não do Evangelho, quantas religiões se apropriam desse elemento para oprimir as pessoas? Quantas religiões trabalham com base no medo? Se você não fizer isso, Deus vai pegar você. Se você fracassar, você sabe, Deus vai pegar você. Deus, ele está em cada esquina te esperando, com um chicote bem grande, para te acertar e para dizer para você o quanto você é sujo e nojento e impuro. O
contraste, eu não vou fazer o contraste agora, daqui a pouco eu vou fazer, mas me veio esse texto na cabeça, quando Jesus diz em João, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Em Gênesis 3:12, você tem então você tem a desconexão do homem com ele, a desconexão do homem com Deus, e aí nasce a religião. A primeira religião se chama aquela foina que Adão e Eva usam para se cobrir. Essa é a primeira religião da história. Eles tentam tapar a nudez diante de Deus. E é isso que a religião faz. Seja um bom garotinho, que vai estar tudo certo com Deus. Gênesis está dizendo, não vai dar certo. Porque Deus vai lá, mata um cordeiro e faz vestes para Adão e Eva e diz, meus filhos, agora a nudez de vocês está coberta. Essa foina aí de palmeira, sabe, sei lá, Deus do que era, né? O que era, alguém sabe? De pinheiro? Figueira, né? Figueira. Obrigado, Jair. Agora já várias teorias. Vamos... Porque os artistas, ao longo dos séculos, eles embaralham a nossa mente, né? Cada um põe uma coisa, né? Né? Mas Deus diz, isso aí não tampa a nudez de ninguém. A sua vergonha, Adão e Eva, é muito mais profunda. Então é em Gênesis 3:8 que a religião nasce. Tentativa do homem de se fazer aceitável a Deus. E Deus dizendo, ou eu te cubro, ou você está descoberto. Mas eu vou cobrir você. Gênesis 3:12. Eva, que um dia Adão disse, uhul! Agora ele diz, Senhor, sabe aquela mulher que você me deu? Pois é, eu não queria ter falado antes, mas ela fala demais. Mas no pré-queda, Senhor, eu aguentava, porque tudo é perfeito, né? Então eu tinha um ouvido maior, né, proporcional. Agora, há um rompimento de relação. É aqui que surge os primeiros relacionamentos quebrados. A primeira família desestruturada da história. É aqui que surge. Aqui que surge todo julgamento contra o próximo. Toda acusação, todo juízo. Aonde eu digo, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Aqui surge todo um intento, que também é um elemento da religião, de autojustificação. Eu não. Foi ele. É aqui que surge aquele que sobe ao templo para orar e diz, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores. Em Gênesis 3,17, a terra começa a sofrer o pecado do homem. Maldita é a terra por sua causa. A criação perfeita agora entra em colapso. É aqui que o rio Tietê começou a chorar. É aqui que surgiram as queimadas, os terremotos, os maremotos. É aqui que as florestas começaram a ser exploradas, capitalizadas, trocadas por papel. É aqui que a criação, ela começa a sofrer as dores de ser aquilo que ela não foi criada para ser. Maldita é a terra por sua causa. Adão, eu te dei a missão de cuidar da terra, de cuidar do jardim,
de ser gestor da criação. Mas você tornou a terra maldita quando você virou as costas para mim. E por fim, Gênesis 3,19, porque tu és pó e ao pó tornarás. E tem muitos trocadilhos aqui com a palavra Adão, que tem a ver com isso, com pó, com barro, com humildade. E Deus está dizendo, você é pó e ao pó tornarás. É nesse momento que as doenças, o envelhecimento, as limitações e a morte, elas entram na história. E quando alguém diz, por que Deus permite que a natureza faça algumas tragédias? Está aqui em Gênesis. Não é o projeto original de Deus. Não é o projeto original de Deus uma terra maldita, a morte, a doença, as relações interpessoais quebradas. Não é projeto de Deus que eu e você tenhamos medo dele. Isso é uma agenda da religião. A agenda de Deus é outra, nunca foi que Adão tivesse medo dele. Deus, meus irmãos, não poderia ter criado um Adão que jamais pecaria. Deus poderia fazer isso, não poderia? Porque não é Deus. Mas veja bem, o amor, ele não pode ser obrigado. Ele precisa ser um ato voluntário. Então Deus cria o homem e dá a ele a possibilidade de, sendo humano, fazer escolhas. O homem escolhe por virar as costas para Deus. É isso que acontece. Então, qual que é o projeto de Deus para que toda essa história seja ressignificada, já que Deus não nos deixa perdidos, Ele já starta o seu plano de resgate, de salvação, de reorientação, de transformação de todos esses aspectos. E eu quero fazer contrapontos aqui. E se nós dissemos inicialmente que o homem, ele se perdeu de si mesmo, nós temos uma restauração da vida interior e da identidade e do podermos dizer com toda e absoluta certeza, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu vim à existência. E isso acontece quando Deus fala para Jesus Cristo, você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E Romanos, ele vai dizer da seguinte forma, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E por um homem, o pecado é tirado do mundo, Jesus Cristo. Deus esperou séculos para dizer de uma vez por todas, e com certeza com aquele desejo que esse eco dessa voz, que agora não gera medo, mas gera confiança, gera segurança, chegasse até os ouvidos meu e seu. Ricardo, eu amo você, eu tenho prazer em você, eu desejo você, eu morri numa cruz para te salvar dos seus pecados. E aí, a minha interioridade, ela começa a se resolver. As minhas inseguranças, os meus medos, as minhas emoções perturbadas. E aí, de repente, eu volto para o centro e eu digo, espera,
a voz do Criador diz para mim com toda a ternura do universo: eu amo você. Em Mateus 1:23, começa uma relação de proximidade que é um restaurar. É um restaurar daquele encontro na viração do dia. Parece um anjo para Maria e diz: você vai conceber e dar à luz um filho. E ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E diz assim: ele será Emanuel, Deus conosco, Deus pertinho, Deus junto, Deus próximo, Deus na viração do dia. Deus dizendo: eu quero estar perto de você. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero estar contigo. E a Jesus Cristo, ele começa a ensinar, e quando ele vai se referir a Deus, há um grande escândalo entre os judeus, entre os seus pares, porque quando eles iam falar sobre Deus, eles tinham aquele temor, porque na memória deles estava o monte pegando fogo, e quem se aproximava morria, e a voz de Deus sendo falada a Moisés, e o povo dizendo: Moisés, fala com ele, porque se a gente ouvir isso, a gente não vai suportar, porque essa voz é muito poderosa, essa voz, a gente não vai aguentar, a gente vai morrer, Moisés. Jesus vem e diz: Paizinho, que cuida de mim, que é forte quando eu sou fraco, que percebe quando eu caio para o caminho aprendendo a engatinhar, mas me coloca de pé, que me ama, que me trouxe a vida, Paizinho querido. E aí eles dizem: como que Deus é Pai? É um péssimo negócio para a religião se Deus é Pai. É um bom negócio para a religião que aquele Deus que fala e as pessoas saem correndo, e aquele é Deus, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que aquele não é Deus. É para você entender que de fato a gente não consegue se aproximar dele porque a gente quer, mas é porque ele veio até nós. Por que ele veio até nós? Por que ele veio por mim? Por que ele veio por você? E aí você diz: como eu não vou amar e adorar esse Deus? Como que eu não vou moldar a minha vida em resposta a esse amor? Você tem depois Jesus Cristo ascendendo aos céus, e ele dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou, teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, eu vou, Senhor, para onde você vai? Eu também quero ir. Para onde eu vou agora? Vocês não podem ir. E os discípulos se entristecem, mas ele diz: vocês não ficarão sozinhos. Eu vou enviar o Paráclitos, o Consolador, o Espírito Santo. Deus habitando em mim, habitando em você. Mais perto do que isso, meus irmãos, eu não sei o que pode ser. Por que eu vou subir uma escada de joelhos a partir dessa verdade do Evangelho? De que Deus veio morar aqui, morreu por mim, enviou o Santo Espírito. Para que eu vou me chicotear o corpo, martirizar a carne, a fim de... Para que eu vou entregar um despacho, uma oferta, um dízimo,
qualquer coisa para tentar chamar a atenção desse Deus. Eu não chamo a atenção desse Deus com nada que eu faço. Mas Ele decidiu me amar. Como diz um amigo meu de Minas, Deus cismou comigo. Deus cismou comigo. E eu acho que Ele cismou com você também. E é por isso que você está aqui. Isso a gente vai dizer na teologia nossa, que se chama graça irresistível. Porque quando a mão de Deus vem sobre você, e Ele diz, você é meu, não adianta espernear. Não tem o que possa ser feito. Não tem ser no mundo que resiste à vontade do Criador, do Todo-Poderoso. Mateus 10, 26. Os relacionamentos começam a ser restaurados. Não será assim entre vós, ao contrário. Esse é aquele texto que os discípulos acabam de ter uma experiência com Jesus única, maravilhosa, transfiguração. E de repente eles começam a descer do monte e eles já começam a discutir. Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, quem que vai assentar à sua direita? Vamos combinar para eu assentar? Vamos. Você sabe, né? Eu sou tão dedicado, né? Pô, Senhor. A Pedro não, Senhor. Pelo amor de Deus, né? Pedro não, né? E Jesus diz assim, não será assim entre vós. Ao contrário. Aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Ele começa a inverter toda a lógica de poder que a gente tem nas relações humanas. Ele diz, aquele que quiser ser maior, que sirva ao próximo. Então, os relacionamentos eles começam a ser restaurados, começa a haver perdão, restauração dos afetos, começa a haver serviço ao próximo. A ideia de que o mundo está sobre essa maldição, a terra é maldita por tua causa. Em Romanos, Paulo vai dizer isso, a criação geme, esperando a restauração daquele estado original. E a revelação dos filhos de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles retomam a missão do jardim. E eles dizem, a forma como Deus deseja cuidar desse mundo é através dos filhos dele. Então é minha missão, sim, cuidar dos animais, cuidar dos rios, dos campos, das árvores, assuntos relacionados à ecologia me interessam, o engajamento ambiental me interessa. Por quê? Porque essa é a criação do meu Deus. E à medida que os seus filhos são revelados, eles têm essa preocupação, eles não são alienados, eles não abusam dos recursos que nós temos, eles são comedidos, eles são sensatos com relação ao trato com a criação. E por fim, se havia uma palavra que dizia, tu és pó, e ao pó tornarás. Tem esse texto bíblico, que Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ele diz, eu sou a porta, eu sou a porta para o curral das ovelhas. Ninguém entra para dentro sem passar por mim. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. E então ele diz,
elas estão na minha mão. E da minha mão, ninguém tira. E ele diz, elas estão na mão do Pai. E da mão do Pai, ninguém tira. Jesus está dizendo, essa mão que formou Adão, que um dia fez Eva, essa mão é a mão que eu coloco sobre você. E depois vem o Pai e coloca por cima. E ele diz, ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Porque é verdade, irmãos, que a gente veio do pó. Mas também é verdade que a gente veio das mãos de Deus. E eu prefiro pensar que eu vou retornar ao pó e um dia Ele vai me dar um corpo glorificado. Mas eu não quero um corpo glorificado. Eu quero a mão de Deus. Porque todo o anseio do meu coração é por estar em contato com Ele. E Ele diz, você pode estar em contato comigo. Eu amo você. Eu não quero que você tenha medo da minha voz. A gente tem a primeira profecia da Bíblia, que os teólogos vão chamar de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Porque no momento que Deus profere a punição a Adão e Eva, você já tem aquele elemento de graça. Ele diz, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu me ferirás o calcanhar. E a serpente aqui é o diabo, é a antiga serpente, certo? Os anjos caídos, enfim. Mas essa é a imagem que eu recebi, inclusive do Beto. Eu já conhecia, mas o Beto me mandou no WhatsApp esses dias. E falando do Beto, você que nos assiste pela internet, você é muito bem-vindo, vem aqui na igreja. Sempre que eu lembro do Beto, eu penso nisso, porque ele diz que eu nunca faço isso, eu nunca faço. Tenho problemas. Essa é a questão. O Filho de Deus foi ferido para que a serpente pudesse ser esmagada. Para que eu e você pudéssemos de fato ser livres e não se muda. Ele ainda está por aí. E ele não é muito bom em renovar as mentiras. Então, ele vai se aproximar de você e vai dizer, Deus é mentiroso, Deus não é confiável. E você pode dizer para ele, arreda-te, Satanás. Eu fui feito pelas mãos do Criador, e Ele colocou a mão sobre mim, e você não consegue nem chegar perto para tirar. Eu quero passar um vídeo, é uma letra de uma música, então não é tanto um vídeo. Eu queria que aqueles que desejassem, até porque não é um vídeo mesmo, só vai ter a letra passando, tivesse uma experiência de imaginação, certo? Aqueles que desejarem. E para isso, fechar os olhos e apenas ouvir essa canção e imaginar a história que essa canção ela está contando.
certo? Então você que pode, que deseja, por favor, feche os olhos, preste atenção nessa letra, imagine essa história. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com mas já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Essa é uma das canções que já me fizeram chorar muito, pensando na grandiosidade desse sacrifício. O pastor Antônio Cirilo, ele tem uma música que se chama Em Teu Jardim. E é uma poesia, é uma forma de reinterpretar a experiência da viração do dia com Deus. E é uma música belíssima também. Eu gostaria de recitar uma parte dela para você. Em teu jardim eu estarei, na viração do dia, esperando por ti, Senhor. Lá estarei, não fugirei, pois no sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Eu ouvirei a tua voz e me achegarei a ti. Com meus lábios te beijarei, e segurando a tua mão, contigo eu andarei, sobre as pedras de fogo. No jardim, eu ouço o som do Senhor. Onde estás? Ele pergunta a mim. Aqui estou, esperando por ti, pois no sangue me lavei,
no sangue do Cordeiro. Onde estás, Senhor? Aqui estou. Vem comigo. Sim, dá-me tua mão. Junto a ti, Senhor, tudo parece voar. E quando o dia terminar, eu estarei em teu jardim, esperando por ti. E talvez a pergunta, então, de Deus, para mim e para você seja: onde estás? E você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. O que você leva para casa? Sua identidade vem de Deus, você é amado. Se aproxime do Criador com ousadia. Viva todos os seus relacionamentos a partir da ótica do Evangelho. Cuide da criação de Deus. Você é pó, mas também foi formado pelas mãos de Deus. E é para lá que retornaremos. Vamos ter uma palavra de oração? Enquanto o Ministério de um Louvor vem aqui, para a gente cantar mais uma música em adoração a esse Deus. Pai, Abba, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Nós não vamos a lugar algum, Senhor. A gente não quer fugir da Tua presença. Nós queremos, assim como aquela oração de Foucault, nos abandonarmos nos Teus braços. Senhor, queremos parar de ter medo da Sua voz e termos uma relação verdadeira contigo, não a partir de alguma plataforma religiosa, mas a partir do sangue do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Aquele Cordeiro que tampou a vergonha e a nudez de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. O Cordeiro que tampa a minha vergonha, a minha nudez, a minha desconexão. Senhor, queremos estar na Sua presença, sentir o Teu caminhar ao nosso lado, perceber que de fato o Senhor cismou com cada um de nós, e que não há nenhum passo que pudéssemos dar na Tua direção, mas que o Senhor correu ao nosso encontro para nos dar uma nova vida, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Não vamos a lugar algum. Traz a Tua bênção sobre cada um de nós, o Teu imenso cuidado, o Teu favor, a Sua bondade. Senhor, que dessa forma a gente consiga antecipar o jardim eterno para cada dia da semana e fazer da viração do dia uma experiência de encontro contigo, em oração, em leitura bíblica, em devoção. Recebe as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Nós cremos em Ti e que o Teu sacrifício é suficiente para nos salvar. Por Cristo Jesus, amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e aguardamos a sua visita. Venha nos conhecer e passar um tempo com a gente todos os domingos, 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Um forte abraço para você.